Aue tava usando uma pulseira do candomblé da Umbanda? É isso mesmo, produção? Bom, dizem que antes de julgar alguma coisa tem que ver os dois lados e o contexto. Então vamos lá analisar os prós e contras e também o ataque e a defesa desta música, né? Porque não é hino. Segundo os autores da música, Aue significa linguagem e expressão de festa com base na passagem de Lucas 14, versículo 16, né, que fala lá do grande banquete. Mas, em uma outra religião aí, né, a Umbanda, a palavra Aue também tem o seu significado. E aí vai de adereços rituais até expressões de celebração e saudação. Ok, né? Até aí tudo bem. Só que o problema, senhoras e senhores, é que essas saudações e celebrações são rituais para quem? Aue Zé Pilintra ou Aue Caboclo? Porque eu utilizaria a mesma palavra que tem ambiguidade. No caso do Zé e Maria, a defesa alega que refere-se aos pobres e esquecidos que não foram convidados aos banquetes. Ok, mas por que não usou João e Maria? Teve João Batista na Bíblia, teve João que escreveu o Apocalipse, grande João era amigo de Jesus. Por que não usou João e Maria, que a gente teria uma referência melhor bíblica? Só que o negócio fica mais complicado com essa parte da letra aí. Maria sambou, sua saia balançou, alguém se incomodou com a cor que ela mostrou. Saia, na época de Jesus não tinha saia, era vestido ou túnica. Mas quem que a gente conhece que usa saias coloridas? São as ciganas. Mas a defesa alega que rodar saia é um movimento de dança, de alegria, expressão corporal e cultural. Na Umbanda, rodar saia é muito mais que um movimento estético, um ato ritualístico carregado de fundamento espiritual e significado energético. Tá, mas por que eu ia fazer uma música que aparentemente é para ser gospel com duplo sentido? Não faz sentido. E ao mesmo tempo que Aue significa alegria e festa, também é uma palavra muito usada para confusão, agitação, barulho ou alvoroço. Quando negativa, bagunça ou desordem. Se Aue significa coisa boa e ruim ao mesmo tempo, por que eu colocaria uma palavra como essa que tem duplo sentido numa canção gospel, gente? O pastor Eliseu Rodrigues escreve: autores comunicam. Quem quer ser melhor entendido deve também melhor comunicar. Tentou falar de simplicidade de modo tão profundo que se aproximou por demais do profano. A cantora e compositora Vanilda Bordieri, publicando a letra da canção com sua respectiva explicação, escreve: imagina o Zé tendo que estudar para entender uma música que fizeram para ele. Eu realmente acompanho o trabalho do Marco Teles há algum tempo e ele tinha um posicionamento mais equilibrado, né? Com relação ao evangelho e tudo mais, é um sermão muito profundo. E isso não anula o trabalho que ele fez, não anula Amado Timóteo, não anula o Único que a gente canta nas igrejas, não anula Colossenses e suas linhas de amor, Cantai até sozinho, não anula, né? Inclusive eu acho muito legal que ele traz essa questão da brasilidade, mas enfim, ele tinha um posicionamento mais equilibrado. Mas aí eu fui olhar algumas coisas ontem, e gente, de verdade, eu não quero me posicionar mais sobre isso, não quero falar sobre isso porque, olha só, duas coisas que me chamaram a atenção. Depois de um evento que a gente passou 12 horas orando, a gente termina brigando com todo mundo. E eu não quero fazer isso, eu não quero gastar meu tempo falando disso, eu quero continuar falando do que Deus fez lá, de 12 horas que eu passei orando, recebendo palavra, adorando ao Senhor com meus irmãos. Então, eu vejo que isso é uma distração muito grande, sabe? Isso foi uma distração muito grande e a gente caiu nisso, né? E outra, se causou esse tanto de confusão, já é um red flag, né? Já é um alerta vermelho. Mas enfim, já que eu me expus, e agora eu tenho que me posicionar um pouco mais incisivamente, embora não ache que a maneira como quem defende, quem ataca, tá sendo boa, a postura tá, assim, lamentável, sabe? A gente precisa tomar um cuidado, gente, vamos dar uma segurada. Quem defende, quem ataca, segura as palavras, dá um... E o que eu vou falar agora serve até de alerta para os artistas que estão aqui no meu Instagram. Nós precisamos ensinar, nós ensinamos cultura. Eu não acho que a igreja brasileira tenha um problema com a cultura brasileira. Eu acho que é muito mais do outro lado que tem problema com a cultura norte-americana nas nossas igrejas. Eu acho que é muito mais ali, mas enfim. Mas eu acho que é o seguinte, quando a gente casa muito com a arte, a gente acaba se separando de outras coisas, inclusive de Deus. Então todo artista que ele é muito apegado só à sua arte, ele precisa tomar cuidado, porque ela pode se tornar um ídolo. E aí você começa a enveredar por outros caminhos, que um abismo chama outro abismo. Então quando a gente é muito, né, eu sou muito da arte, a gente já viu, Priscila. Enfim, quero cantar, quero arte. Enfim, acho que a gente pode ser artístico, a gente pode ser brasileiro, a gente pode, mas a gente não pode esquecer do principal, tá? A gente não pode esquecer de princípios, valores, e isso não pode estar acima de Deus. A gente não pode anular o que Marco Teles fez, a contribuição dele, quem ele é. A gente não pode julgar caráter, ofender. Isso é o papel de Deus. Mas a gente pode analisar as obras, o fruto, né, que isso produz. Produziu confusão, produziu discórdia, produziu... mas é porque o povo é burro. Eu sou totalmente contra ministro, pastor, cristão que chama o outro de burro. Eu sou totalmente contra. Inclusive a Bíblia condena quem chama o seu irmão de raca.
né, o idiota. Eles cantaram nesse mesmo projeto, eu tava vendo aqui, que foi pesquisar, eles cantaram uma música de roda brasileira no projeto, que tinha um sermão, não era um sermão cantado. Gente, como é que você... Eu não consigo... Ah, mas Carol, não consigo. Eu já falei de outros ministros que cantavam música do mundo na igreja, vou falar, não consigo conceber música de roda numa gravação evangélica. Esse pessoal, tenham cuidado ao acompanhar, porque eu sou totalmente contra essa mistura, sabe? Porque a gente pode ter nossa cultura, a gente pode ter o nosso jeito, a gente pode ter a nossa arte, só que a gente não pode esquecer de uma coisa, a nossa cultura ainda é a do céu. O evangelho não é de uma classe social, não é de um grupinho, não é de uma região do país. Isso serve para tanto lá quanto cá. Porque se quer causar essa divisão, então tá bom. O evangelho é para todos, tanto para lá, tanto para cá, tanto para o norte, tanto para o sul. O evangelho é o mesmo para todos. Não é o evangelho que se adequa ao nosso estado, à nossa arte, não. É a gente que se adequa ao evangelho. E aí a gente coloca a nossa arte aonde a palavra de Deus vai. Vocês precisam tomar cuidado. Por quê? Porque cantaram música de roda nessa gravação e eu sou de Brasília e ele vai estar numa igreja inclusive aqui em Brasília. Então é o seguinte, não sou amiga, não posso falar de caráter, não posso falar da índole, não posso falar que ele fez com tal intenção, não posso falar que fez para demônio, não posso falar isso, mas eu posso ver o fruto. E o fruto disso foi, né, o apóstolo Paulo fala em Romanos que a esperança produz a paz. Então, se era uma mensagem de esperança do grande banquete, produziu toda essa confusão. Então, a gente tem que reavaliar a maneira como a gente está comunicando isso. É inacreditável, isso mesmo, inacreditável, porque sempre depois de um mover, o inimigo sempre vai tentar distrair para roubar a relevância daquilo que Deus fez, daquilo que Deus está fazendo. Existe um avivamento acontecendo. Existe um mover de Deus acontecendo na nossa nação. Aí o capeta, que não é criativo, mas repetitivo, faz o quê? Eu vou distrair para dividir. Porque avivamento só acontece na unidade. E qual é a proposta dele? Nada novo. Vou dividir de novo, distrair de novo, para roubar aquilo que Deus está fazendo. Esse final de semana nós vivemos uma experiência extraordinária. E ao invés dos crentes estarem ganhando tempo, não perdendo, falando, propagando o que Deus está fazendo, estão ganhando like naquilo que, na verdade, fazendo uma propaganda gratuita. Essa era a intenção de marketing. Parabéns. Vocês